Olá pessoal, hoje nós iremos ver a chamada geopolítica do petróleo, mais especialmente na chamada OPEP. Bem, o que é a OPEP? A sigla OPEP significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Bem, é um grupo de países que se organizam e se juntam para defender interesses em comum entre eles. A fundação da OPEP foi na década de 60, ou seja, no contexto da Guerra Fria. Guerra Fria foi aquela rivalidade, dualidade entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Nesse contexto, países como Irã, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e a Venezuela, que são países que produzem muito petróleo, eles se juntaram e propuseram a criação da OPEP. Tá? Então, a OPEP foi criada nesse contexto da Guerra Fria dos países que mais produzem petróleo. Mas vem cá, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo da chamada OPEP? Bem, a OPEP ela estabelece as políticas sobre a produção e a venda do petróleo. Tá? A OPEP que vai determinar. E outra coisa, a OPEP também estabelece o preço do petróleo no mercado mundial através de cotas de produção. Bem, olha só, aí que está o X da questão. Como que a OPEP vai regular o preço do petróleo no mercado internacional? Através disso daqui, ó, cotas de produção. Vamos entender melhor isso daqui. Para nós sabermos como que funciona isso, é só nós sabermos como que é a lei da oferta e da procura de um determinado produto. Como assim? A lei da oferta e da procura estabelece o seguinte: quando o produto tem a oferta alta, tá? A oferta daquele produto está em alta e a procura está baixa, pouca procura, o que vai acontecer com o preço daquele produto? Ele vai cair. Agora, ao contrário, quando a oferta é baixa daquele produto e a procura é alta, tá? Quando, digamos, podemos dizer que poucas pessoas estão procurando aquele produto, mas aquele produto tem pouca quantidade. O que vai acontecer com o preço? O preço vai subir. Bem, vamos dar um exemplo. Digamos que numa loja de CDs, né? CD hoje em dia está um pouco meio ultrapassado, né? Porque hoje em dia tá na moda são os acessos e os aplicativos, mas tudo bem. Vamos pensar da seguinte forma: numa loja de CDs, onde tem um CD lá que tem pouca procura. Exemplo, Reginaldo Rossi. Né? Claro, tem gente que gosta, né? Mas podemos ver que a procura é baixa. O CD do Reginaldo Rossi vai estar o quê? Uns R$ 10 por aí, né? Ou então até menos. Não desmerecendo o artista, né? Mas é claro que devido à procura ser baixa, o que vai acontecer com o preço? O preço vai cair. Agora, ao contrário, um CD aí, sei lá, da Anitta, né? Um sucesso que ela cria, depois estoura. Ou então, se não for a Anitta, um BTS da vida, né? Que está na moda. O que vai acontecer? O CD desses caras vai estar com preço elevado. Por quê? Porque a procura por esse tipo de, né, gênero musical, digamos, a procura por ele está em alta. A procura estando em alta, o que vai acontecer com o preço? O preço vai aumentar, tá? Isso, eu quero dizer para você, é o que faz a chamada lei da oferta, né, do produto e da procura daquele produto. Então a OPEP ela se utiliza, tá? Voltando aqui para a OPEP, né? Ela se utiliza desse mecanismo. Ou seja, quando ela quer aumentar o preço do petróleo no mercado internacional, ela diminui a produção. Opa, vamos diminuir a produção do petróleo. Nós, países da OPEP, vamos diminuir a produção do petróleo para quê? Para poder aumentar o preço do produto no mercado internacional.
tá? Porque, obviamente, o petróleo, tá? Ele está lá armazenado no fundo do oceano, então em altas profundidades. Ele está lá, só falta extrair. Então, para poder elevar o preço no mercado internacional, eles diminuem a oferta, tá, daquele produto. É isso que funciona. Então, poxa, mas isso não é um cartel, ou seja, um acordo que visa. Cartel é um acordo que visa estabelecer um preço único para todos. Podemos dizer que sim, mas a OPEP, ela não se considera um cartel, né? Claro, né? Eles não vão dizer para todo mundo que são um cartel. É aqui para nós. Então, observação. O preço do petróleo, tá? Vamos para cá. O preço do petróleo também pode ser regulado por outros fatores, como a demanda global pelo produto. Quer dizer, numa crise, o que vai acontecer? Numa crise, a procura pelo petróleo vai ser menor, né? Então, se a procura pelo petróleo numa crise é menor, o preço vai cair. Mas a OPEP, para manter o preço do petróleo no mercado internacional elevado, ela vai diminuir propositalmente a produção. Ela diminui a produção, segura a produção para manter, digamos, manter o preço do petróleo no mercado internacional. Tá? Até nisso, a OPEP também interfere no preço do produto. Tá? Então, como várias vezes nós vemos em reportagens que o preço do barril do petróleo no mercado internacional é tanto, quer dizer, é regulado pela OPEP. Esses caras que vão ditar, tá, o preço do petróleo, a produção, as políticas que são adotadas. Tá? Isso gera até mesmo atrito entre países que muito consomem petróleo. Né? Podemos dizer que os Estados Unidos é o país que mais consome petróleo no mundo inteiro, né? Então, a OPEP, agora os atuais membros, né? Nós já vimos membros, países fundadores. Agora nós iremos ver os atuais membros da OPEP, que são a Arábia, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, Catar, Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, Equador e Venezuela. Aqui, ó, na América do Sul, nós temos também dois países que fazem parte da OPEP, Equador e a Venezuela. A Venezuela, tá, ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela. E outros países da África, temos a Angola, a Argélia, Líbia e a Nigéria. Então, não são apenas países do Oriente Médio, né? Nós temos também países da África e dois países da América do Sul. Então, pessoal, obrigado, tá?